Olá pessoal, sou o professor Valder Rodrigues e nessa aula a gente vai ver o descritor 9, tá? Nessa maratona de habilidades para o SAEB. Então, se você vai fazer o SAEB, não deixe de assistir todas as nossas videoaulas, são mais de 30 videoaulas. Estamos na aula de número 9, que diz o seguinte, o descritor 9. Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Então, essa habilidade é aquela que você vai trabalhar o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano é aquele que tem dois eixos, o eixo X, que é conhecido como eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte: observe o plano cartesiano a seguir, encontrando os valores negativos para as abscissas, que no caso é o eixo X, tá? E valores positivos para as ordenadas, que no caso é o Y, no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Para você que ainda não conhece o plano cartesiano, os dois eixos, o eixo das abscissas, que é o eixo X, tá? O eixo das abscissas e o eixo Y, ele é o eixo das ordenadas. Esses dois eixos dividem o plano em 4 partes, ou seja, aqui nós temos uma parte, aqui nós temos outra. Então, ao todo são 4 partes, gente. O que é que eu quero dizer? É que essas 4 partes são chamadas de quadrante. Esse aqui, ele é o primeiro quadrante, tá? Eu espero que você já tenha estudado isso antes, que se tiver estudado, fica bem simples de responder uma questão como essa. Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro. E aqui é o quinto, ou o quarto quadrante. Pronto, acabei de colocar todos os quadrantes. Ele quer saber qual é os quadrantes que encontra valores negativos para as abscissas e positivo para as ordenadas. Ou seja, nesse caso, o X tem que ser um número negativo e o Y tem que ser um número positivo. É o que ele está querendo, valores negativos para X e valores positivos para Y. Ou seja, abscissa negativa e ordenada positiva. Ó, aqui o X negativo, tá aqui o X negativo, tá? Aqui nós temos o menos 1, menos 2, todos esses são X negativo. E eu quero que eles estejam ligados com o Y positivo. Se eu colocar eles aqui para baixo, colocar um pontinho aqui, vamos, menos 3 e o menos 2, são dois números negativos. Eu não quero dois números negativos, eu quero o X negativo e o Y positivo. Então não pode ser nesse quadrante, tá? O ponto vai ficar aqui em cima, ó. Pegar qualquer ponto aqui, por exemplo, esse aqui, menos 2 e 1. São dois números. O X está negativo e o Y está positivo. Ou seja, o quadrante que vai ter as coordenadas negativo para o X e positivo para o Y vai ser o segundo quadrante. Qualquer ponto que eu colocar aqui no segundo quadrante, o X vai ser negativo e o Y vai ser positivo. Ou seja, mais um exemplo para ficar mais claro, vou pegar aqui o menos 4 e vou ligar com 2. Quando eu coloco o menos 4 e o 2, fica o menos 4,2. O X é negativo e o Y é positivo. E qualquer outro ponto que eu colocar aqui, por exemplo, esse ponto aqui é o menos 3 e o 5. Ele é menos 3 para o X e 5 para o Y. É um negativo e outro positivo. Então, isso aqui só vai acontecer no segundo quadrante, tá? Então, nesse caso, nosso gabarito é a letra B. Agora, a gente vai para a questão 2, que diz o seguinte. Observe o plano cartesiano a seguir, onde estão representados alguns pontos de uma cidade. Aí está aqui a legenda, o ponto M significa a igreja, o ponto N, o jardim, o ponto P, o clube, o Q, a escola, o R, o banco e o S, a praça. As coordenadas do ponto referente à localização do jardim são... Então ele quer saber a localização do jardim. Gente, a localização do jardim está no ponto N. O ponto N é esse ponto aqui. Qual é as coordenadas dele?
é 4 e 4. Ou seja, 4 para o x, tá? E 4 também para o y. Então, nosso ponto é 4 e 4, letra C. Esse estava bem simples, tá? Agora, se ele tivesse pedindo, por exemplo, a localização do banco. O banco é o ponto R. O R está ligado com 6 e 1. Ou seja, se ele quisesse o R, gente, vou até colocar aqui do lado, tá? O ponto R é 6 e 1. 6 do X e 1 do... Opa, 6 e 2. Tinha colocado 1 aqui é 2, tá, gente? Esse seria o ponto do banco. A coordenada do banco. Tá bom? Seria 6 e 2. 6 para o X e 2 para o Y. Agora a gente vai resolver a questão 3. Você percebe que essa habilidade não é tão difícil. Só precisa você ficar ligado nas duas coordenadas. Já a questão 3 já vem um pouquinho mais complicado, porque ele traz um desenho de uma figura e quer, observe a seguir, o ângulo com vértice no ponto de coordenada menos 4 e 4. Ele é um ângulo. Vamos lá, qual é as coordenadas menos 4 e 4, gente? Se a gente olhar, menos 4 com menos 4. Menos 4 com menos 4. Na verdade, não era para ser menos 4 com menos 4, tá? Isso aqui... Menos 4. Era para ser menos 5 com menos 4, tá, gente? Aqui, ó, menos 5 com menos 4, que daria o ponto nesse, que daria esse ponto aqui. Vou voltar aqui para vocês para me corrigir a questão rapidinho. Ó. Aqui é para ser um 5. Pronto. Aqui é x e aqui é y. Agora, voltando para a questão, as coordenadas é menos 5 e 4. Menos 5 e 4. Eles se encontram nesse ponto. E que ângulo é esse, gente? É um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Ou seja, nosso gabarito aqui é a letra B. Tá? Agora, se ele tivesse pedido as coordenadas, por exemplo, menos 5 e 4 positivo, o ângulo seria aqui em cima. E esse ângulo seria um ângulo de 60. O ângulo de 60 ele é conhecido como ângulo agudo. Tá? Aí no caso seria a letra C, se tivesse pedido menos 5 e 4. Tá bom? Que isso ficaria lá em cima. Mas no caso ele pediu menos 5 e menos 4, é a letra B, ângulo reto. Agora a gente vai para a nossa última questão. Questão número 4, referente a esse descritor. E a questão número 4 diz o seguinte: observe a circunferência apresentada no plano cartesiano a seguir. Aí aqui nós temos a circunferência e o plano cartesiano. A medida do raio dessa circunferência é igual a quantas unidades? Ó, o raio, gente, aqui é o centro da circunferência. O raio é qualquer reta que saia do centro até a borda. Então aqui é uma medida do raio, ó. Essa retazinha aqui que eu estou cobrindo de azul, tá? Vou colocar aqui o nome em cima, raio. Outro exemplo, aqui daqui até aqui, ó, seria outro raio, tá? Então, qualquer reta que saia do centro até a borda da circunferência é um raio. Aqui seria um raio, aqui seria um raio, tá bom? Então, agora que a gente sabe o que é o raio, vamos calcular o tamanho desse raio. Ele saiu do menos 1, ó. Se a gente baixar aqui e abaixar aqui, ele é a mesma coisa. Se a gente pegar essa reta, ela vai ser o mesmo tamanho dessa reta aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Lá em cima, se a gente formar tipo um retângulo, vai ser o mesmo comprimento aqui embaixo, tá bom? Ou seja, esse lado desse comprimento aqui é igual a esse. Então, menos 1 até o 2. Que tamanho é esse? Menos 1 até 2. Isso aqui é variação. A gente vai pegar o valor final menos o valor inicial, que é menos 1. Só que menos com menos é mais. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Ou seja, do menos 1 até o 2 vai ser quantas unidades? 3 unidades. Mas, professor, não seria 2 unidades, não? Não, gente.
Outra maneira de vocês contar é aqui, ó. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Ou seja, vai andar 3 espaços. Ou seja, esse comprimento mede 3. Tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Essa aqui era uma questãozinha mais difícil desse descritor 9. Eu espero que vocês tenham entendido todas as questões aqui. Deixa aquele like para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. E a gente se encontra na próxima aula, tá? Eu vou deixar o card aqui na tela final do vídeo, tá bom? Então você só clica aí e já vai para a próxima aula, que é a aula 10. Até lá!